Chegamos, então, ao nosso queridinho modernismo. Nosso modernismo é grande, mas eu sintetizei ele bem, mas você tem que dar bastante importância, porque o modernismo ele aparece sempre, tá? Até os dias de hoje. Não mais cruel e lírico, mas eu acho que é interessante. O modernismo ele é marcado pela Semana da Arte Moderna. Nessa Semana da Arte Moderna, nós temos alguns autores muito importantes e algumas obras muito importantes. Essa daqui, alguém sabe? É Ibapuru, né? Ibapuru, na verdade, de Cecília Meirelles. E essa Semana da Arte Moderna é brigada por muitas brigas entre Cecília Meirelles, entre Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, enfim, várias brigas. Aqui também existe uma nova ideia de revolução, tá? Uma nova quebra do passado, de paradigmas com o passado. Aqui, ó. Rompimento com o passado, paródia, piada, sarcasmo, orientação revolucionária, liberdade de expressão. Por quê? Lembra que eu falei que é um ciclo, se a gente fosse trabalhar assim? Então, a gente tem a ideia do romantismo como subjetiva, a ideia do romantismo como a mulher inatingível, continuando o subjetivismo. Aí nós partimos para uma ideia mais de realismo com Machado de Assis, mas ainda é um realismo meio assim, com um tom de ironia. Aí nós vamos para o pré-modernismo, em que a realidade e a crise existencial volta com tudo, então fala assim, já estou morto mesmo, vou morrer, me enterra, me entrega aos bichos para eles me comer, o meu corpo em decomposição. Mais ou menos isso. E a partir dessa crise existencial, a gente volta para uma ideia revolucionária. Porque vocês lembram que o romantismo, na sua subjetividade, teve como precursor a Revolução Francesa? Já no modernismo, a gente vai ter a Revolução Operária. Entendeu? Se a gente fosse colocar assim. A Revolução aqui, ó, esse quadro é muito importante, tá? Porque ele vai trazer a Revolução Industrial para o Brasil. Como que foi retratada. Então aqui, esse quadro é os homens trabalhadores, agora eu não lembro agora, é o quadro dos trabalhadores. Eu esqueci o nome. Nossa, que pecado, eu esqueci o nome desse quadro. Então ele vai romper com o passado e vai ter essa orientação revolucionária buscando a expressão nacional. Por quê? Lembra que antes a Revolução Industrial era voltada à Revolução Europeia, Revolução Industrial Europeia? Agora a gente, no modernismo, temos então esse grande marco que vem sendo marcado por Oswald de Andrade, em suas obras, Pau-Brasil e Antropofagia. Antropofagia, para quem não sabe, é comer carne humana, tá? Então, são duas obras muito interessantes para quem quer conhecer o modernismo. Eu não trouxe ela aqui porque é muito difícil esse texto cair em vestibulares, mas são textos interessantíssimos sobre a nossa história. E aí, existem muitas paródias, piadas e sarcasmos. Por quê? Porque Oswald de Andrade é brigado com Cecília Meirelles. Então, existe essa briga de Cecília Meirelles nas artes plásticas e Oswald de Andrade na escrita. Algumas características gerais. O modernismo ele é bem complexo, mas a forma como ele aparece nos vestibulares é mais por uma forma de análise de textos, tá? Então, eu preferi trazer ela assim. Vamos lá, Oswald de Andrade como pau-brasil aqui, ó. Eu falei que é difícil cair, mas ela cai, viu, gente? Cena. O canivete voou e o negro comprado da cadeia estatelou de costelas e bateu com a cabeça na pedra. Não entendi nada. Vamos ler a pergunta. O modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e temáticos até então vigentes na literatura brasileira. Seguindo estes aspectos, o que caracteriza o poema Cena como modernista é a construção linguística por meio do neologismo, estabelecimento de um campo semântico inusitado, configuração de um sentimentalismo conciso e irônico, subversão de lugares comuns tradicionais, uso da técnica de montagem de imagens justapostas. Uso de técnica. Eu não concordo muito com essa resposta, mas foi o que estava lá e eu até verifiquei no Enem, no vestibular, no Enem, acho que foi no Enem, se a resposta estava certa, e é isso aí mesmo. Uso da técnica de montagem de imagens justapostas. Então, ele sempre vai trazer o quê? Algumas ideias que te levam a imaginar. Então, ele é uma revolução velada. Eu trouxe assim, essa é a minha análise, tá?
para mim, o modernismo é uma revolução velada. Então, eles nem trazem muito conteúdo, eles nem trazem assim, tipo, vamos então revolucionar tudo. Nas artes plásticas é diferente, nas artes plásticas ela já não é tão velada assim, tá? Mas, olha, ele sempre vai trazer algumas imagens para você imaginar. O canivete voou, o negro comprado e o negro comprado na cadeia. Estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Então, ó, ela é concisa, ela não é uma leitura já lírica, tão assim. Não é tão cantada. Ela já é concisa, ela já é. Você viu que quebrou? Para mim, eu erraria essa questão. Eu erraria com certeza essa questão, tá? Porque eu colocaria aqui estabelecimento de um campo semântico inusitado. Eu colocaria isso, tá? Esse sou eu. Mas a resposta correta é uso de técnica de montagem de imagens justas postas. Nem essa análise eu consegui fazer, mas estou passando para vocês porque seria um erro meu. Já estourei um pouquinho do tempo, mas eu já estou no último slide, ó. Eu já estou acabando, tá? Aqui agora só são questões. Na segunda fase, nós temos Manuel Bandeira. Manuel Bandeira cai muito mesmo. Por quê? Manuel Bandeira, eu acho que eu coloquei até a fotinha dele aqui, mas não sei qual dos dois é. Enfim. Manuel Bandeira, já no seu leito de morte, ele já estava datado de morte, gente. Ele já era um senhorzinho de idade, prestes a morrer. E então, em seu leito de morte, ele se torna um dos autores, com as obras escritas em seu leito de morte, ele se torna um dos autores mais influentes no modernismo, tá? Manuel Bandeira, junto com Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, ele sempre vai trazer 3 tópicos que sempre aparecem. É a infância dele, então ele está no leito de morte lembrando como foi a infância, ele está no leito de morte falando sobre a morte, e ele está no leito de morte falando que ele está agonizando. E ao mesmo tempo, ele retoma e ele é o único a desviar um pouquinho do modernismo e fala sobre o erotismo, sobre a ideia de mulher que ele tem, tá? Eu acho que eu tinha colocado no texto, mas eu tirei. Eu vou mostrar para vocês como que aparece. E aí nós temos também Carlos Drummond de Andrade, que ele fala absolutamente sobre qualquer tema, mas ele fala com muita maturidade e com uma reflexão muito profunda, que são textos influentes até o dia de hoje, tá? Os operários. Obrigado, Matheus Falcão. Isso, arrasou. Esse aqui é uma parte muito importante da nossa história. Que ele vem retratando uma nova revolução ali do sindicalismo, é ali que surge o sindicalismo também, se a gente for pegar a origem do negócio. A gente já passou pela... Quem está entrando? Bom dia, quem entrou agora? Tá para na cara spam. Mãos dadas. Vamos para o próximo aqui. Carlos Drummond de Andrade, então você já sabe quem é o autor, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muitos. Vamos de mãos dadas. Então segue aquela linhagem. Aqui, aí não acabou o texto. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptados por serafins. Eita, tá aí não sei. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então você vê que a todo momento ele traz essa quebra, ele traz a quebra com todo... Esse poema é o poema que ele mais quebra com todos as obras literárias anteriores, tá? Então ele fala, eu vou tratar a mulher como uma mulher possível de ser alcançada, a história também, não vou me apaixonar nesse aspecto, e vou viver o presente, vou viver o agora, vivam o agora. Essa é a análise que, pelo menos, eu fiz e lendo e vendo os vídeos também é a análise feita, tá? Ele traz constantemente essa ideia de, vive o agora, velho.
Escrito em 1940, o poema Mãos Dadas revela um eu lírico marcado pelo contexto de opressão política no Brasil e da Segunda Guerra Mundial. Em face dessa realidade, o eu lírico... Então, a pergunta fala para você identificar o que o eu lírico traz. Ó, lembra que em quase todas as questões que eu trouxe aqui, ela pede para você identificar o que o eu lírico está querendo dizer. Então, se fosse para você sintetizar isso aqui e falar o eu lírico, o cara está querendo dizer isso aqui, ó. Vamos lá. Considerem que, em sua época, o mais importante é a independência dos indivíduos, desvaloriza a importância dos planos pessoais da vida em sociedade, reconhece a tendência e autodestruição em uma sociedade oprimida, escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética, critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos. Então a resposta seria: escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética. Tem alguns pontos. Essa fase é a fase mais difícil de você identificar, tá? O eu lírico, bom, assim eu considero, tá? Que o modernismo, para mim, é uma das fases mais difíceis de ser identificado o eu lírico, porque acontece tantas coisas, tanto contexto histórico nesse momento, que acaba por confundir. Por quê? Ao momento que ele quebra com os românticos, tá? Ó, então critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos. Ele não faz uma citação direta aos românticos, mas o modernismo ele também tem essa crítica ao romantismo, tá? Junto com o realismo. O realismo é mais afim, mas o modernismo também. Reconhece a tendência de autodestruição, escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética. Ó, o nome é Mãos Dadas. Então ele fala que sozinho não caminharemos. Então, pessoal, o tempo é a minha... Ó, essa última frase, sempre prestem... Nos poemas que aparecerem, sempre prestem atenção na última frase. Nas últimas frases, no geral. Mas a última frase aqui é a que dá a resposta. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, ele fala aqui, escolhe a realidade social e o seu alcance individual como matéria poética. Então ele está trabalhando ali a partir do ponto de vista dele, do presente dele, entendeu? De como ele vê o mundo. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular algumas questões. Vou colocar Manuel Bandeira. Esse é muito grande. Esse é o quê? Muito grande. Muito grande. Vamos pular. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, não me custei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quanto é a gente criança e de repente vê uma largata listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você não parece uma largata listrada. A moça regalou os olhos e fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. No poema de Bandeira, Manuel Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como características da escola literária dessa época a reiteração de palavras como precursor de construção de rimas ricas, não é? A utilização expressiva da linguagem falada em situação do cotidiano, ok? A criatividade simétrica dos versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. Lembra que o modernismo está nessa quebra de... coloquei aqui para vocês, Rompimento com o passado. Rompimento com o passado, pessoal. Modernismo é moderno, tem que ser moderno, tem que romper. Se não romper, não rompeu. É isso a ideia. João 2020, se não romper, não rompeu. A crítica à simetria de versos para produzir o ritmo da tema abordado. A escolha do tema do amor romântico, caracterizado do estilo literário dessa época. O recurso ao diálogo do gênero discursivo típico do realismo. Então, é a utilização expressiva da linguagem falada em situações cotidianas. Por quê? Porque ele está sempre essa ideia de já não estamos sofrendo tanto, nós estamos numa pré-revolução, mas é uma revolução velada. Para mim, lembra que eu falei que o modernismo é uma revolução velada? Então, tá na revolução que a gente faz no dia a dia. Passei 10 minutinhos, pessoal, vocês me perdoam. Eu vou passar mais algumas. Essa é muito grande também, eu vou passar aqui. Manuel de Andrade também não vai ficar...
Vou terminar por aqui, pessoal. Eu vou disponibilizar os slides e uma listinha para vocês resolverem, tá? Que aí fica bem legal. Só para retomar, então, o eu lírico é aquela líria cantada, é aquele poema que sempre vai estar lá, 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 lá. Entendeu? Essa é o lírico, e você tem que identificar o que o personagem está dizendo. Muitas vezes o personagem. A história foi contada por uma mulher, que nem aqui é uma mulher, tá? E aí ela se coloca no papel de um homem e fala, tipo assim, ela interpreta como um homem, como um personagem, como tiozão de bar, fala de mulher, trata a mulher. Entendeu? O mais importante da minha aula de hoje, pessoal, além das escolas literárias, é saber o que é o eu lírico. Porque o eu lírico, se você não saber o que é o eu lírico, dificilmente você acertará as questões de linguagens e códigos no Enem. Tá certo? Como eu passei 11 minutinhos, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos os presentes. Desculpem aí os meus errinhos, lembrando que eu não sou um professor. Deixa eu parar a apresentação. Lembrando que eu não sou um professor, eu sou aqui um tutor, eu estou aqui para revisar alguns conteúdos. E até mais.